Depois que o Senhor falou isso a respeito desse irmão, então o anjo do Senhor falou a respeito de algo que Deus já havia falado aqui conosco, sobre o YouTube, né? Até mesmo a irmã Solange já chegou até aqui, eu já escutei algumas vezes ela falando que já estava sentindo no espírito que estava chegando o tempo de sair do YouTube, dessa ferramenta. E quando foi nessa experiência, eu escutei o anjo do Senhor, Gabriel, falando que o tempo chegou. O tempo de sair dessa ferramenta havia chegado. Então, o Senhor disse que o tempo de sair dessa ferramenta chegou. Deu uma palavra, né? Que está escrito no livro de Lucas, o capítulo 1, versículo 23. E quando ele deu a palavra, diz que... Lucas 1:23, não é isso? Sim, Lucas 1:23. Achei bonita a forma como que o anjo falava, né? Sobre sair da ferramenta. O tempo chegou de se retirar da ferramenta que o Todo-Poderoso vos colocou. Sim. Que ele já havia avisado no arrebatamento, avisou em sonhos também, sim, no Espírito, de várias formas. E agora ele avisa aqui. Lucas 1:23 diz assim: E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Essa palavra Deus até nos deu como base de uma outra situação. E então, ele falou, esse recado vai até mesmo, não somente para a igreja aqui de João Pessoa, que Deus tem tratado aqui, mas para você também aí. Porque muitas pessoas serviam, né, essa ferramenta serviu para resgatar vidas, mas para alguns, não posso dizer nem tanto que foi para edificar, porque meio que a pessoa se tornou muito dependente do canal e não estava andando mais com suas próprias pernas. Então, é tempo, como o Senhor falou, é tempo de amadurecer na fé, de criar estrutura, pois Deus ele tem outro nível espiritual para a igreja dele. Interessante, né? Deus falando também aqui tem um outro nível espiritual para a igreja de João Pessoa. Isso nos alegra. Eu quero deixar claro aqui, porque o sair do YouTube que Deus está dizendo não vamos mais postar coisas. O que nós vamos postar é pagar as dívidas que nós temos do estudo, sim, dar os avisos finais, e aí sim, aí a gente vai estar somente postando na rádio web da igreja. Sim, inclusive mais à frente, o Senhor tornou a falar novamente que o tempo havia chegado e falava para a irmã Solange preparar com sabedoria a segunda estratégia que Deus havia dado. Qual é a segunda estratégia? A rádio. Então, o Senhor mandou, né, sair do YouTube, do canal, o canal em si, Ministério Edificar, vai parar aqui no YouTube, porém, Deus agora deu a permissão para iniciar com a rádio, para propagar as boas novas para o povo dele. Amém. É interessante a gente fazer um acréscimo aqui e falar, porque muita gente fica pronta, eu não vou mais poder entrar no YouTube. Não foi isso que Deus falou. É para a gente não postar, porque isso a gente já vem avisando no canal que ia chegar o tempo, chegou agora. E também as pessoas não querer colocar agora o povo de Deus em dois grupos. Ah, você está no YouTube, você posta coisa no YouTube, você não vai para o céu. Porque é do diabo. As pessoas, alguns, né, não são todos, mas muitas pessoas fazem essa divisão. Agora Deus falou com a irmã Solange, com a irmã Thalia, que é para se retirar do YouTube, os pastores que não se retiraram não é de Deus. Não é isso que estamos falando. Estamos compartilhando com vocês um recado que o Senhor passou para nós. Inclusive porque no YouTube já tem se levantado falsos profetas demais. Apesar de que nós temos ciência que tem também os homens de Deus e as mulheres de Deus. Porém, como se tornou uma ferramenta que Satanás tem se utilizado muito dos falsos profetas, então Deus tem nos resguardado. Amém? Então, meus irmãos, o próximo ponto que o anjo do Senhor falou foi a respeito de reverência com a igreja. Não é que estávamos fazendo coisas, coisas pecaminosas dentro da igreja,
pecado mesmo, um assunto depravado. Não era isso. Porém, o Senhor falou nessa experiência que estava havendo falta de reverência, pois os irmãos estavam conversando assuntos seculares, falando assuntos seculares dentro do templo. E Deus falou que não se agrada disto, deixando claro que não é que estávamos chegando dentro da igreja falando perversidades. Não, nada disso. Às vezes, né, os irmãos chegam antes de iniciar o culto e acaba que vê outro irmão ali, né, e começam a conversar, coisas normais do dia a dia. Quando você vê alguém que faz tempo que você não vê a pessoa, você não coloca os assuntos em dia? Então, era isso. E o Senhor falou que toma isso como uma falta de reverência. E outro ponto também que Deus mandou que a gente viesse corrigir é que às vezes tem o estúdio, né, o escritório aqui ao lado da igreja. Em alguns momentos, eu e a irmã Solange queria ficar ali dentro do templo, na igreja, a gente pegava um colchonete e colocava lá dentro e a gente ficava lá em meditação, meditando na palavra, se preparando para o culto à noite, quando é dia de culto, tratando coisas espirituais. Mas o Senhor também tomou isso como uma falta de reverência. Não é que a gente estava fazendo da casa de Deus bagunça, como se fosse a casa da gente, não. Mas era algo mais para a gente ficar mais confortável ali dentro da igreja. Até porque isso era fora de horário de culto, fora de horário de oração, só para a gente meditar. Porém, quando a gente colocava ali o colchão, para a gente fazer isso sentada no colchão ou deitada, né? E o Senhor disse que não se agradava. Agora, irmã Thalia, traga o exemplo que Deus deu. Sim. Meu Deus, é tremendo, Jesus. E depois que o anjo do Senhor falou isso comigo, ele me levou em espírito num centro de Umbanda, terreiro. Sim. Um terreiro de macumba, umbanda, quimbanda, enfim. Me levou em espírito nesse lugar, não sei em que cidade, em que país, mas me levou. E quando eu cheguei lá, o Senhor estava mostrando que, como a Bíblia diz, né? Às vezes os filhos das trevas têm mais prudência do que os da luz. E o Senhor me mostrava, através daquela visão ali, daquele local, a reverência que eles têm naquele lugar. Eu via eles entrando assim, inclinados, via um pai de santo sentado ali em uma cadeira, bem no meio, como rei, né? E aquelas pessoas que iam ali, não sei exatamente o que elas queriam fazer ali, mas uma coisa é certa, é errado? Mas vamos pegar como um bom exemplo a reverência que eles têm. Eles entravam assim, como se inclinando diante daquele pai de santo, como uma reverência. E outra coisa também que o anjo do Senhor falou comigo a respeito de assuntos. Assuntos que eles tratavam ali eram assuntos espirituais. Se é de Satanás, não importa nesse momento, porque o que Deus está querendo mostrar é a reverência que eles têm para com o Deus dele. Não somente eles, né, os terreiros, mas também outras situações também. Como recentemente a gente foi visitar um local, uma igreja, e quando a gente entrou na igreja, para ver mesmo a parte assim, a arquitetura, o design, eu, a irmã Solange, a gente ficou encantada. Sim, sim. Encantada. Porque ali a gente não está julgando a parte espiritual, Sim. A gente está ali julgando a parte material. A gente não foi ali para dizer, tem tais erros espirituais. Não, a gente não foi para ver isso, para exalar isso, mas foi mesmo para ver o design do local, a arquitetura, como eles fizeram. É um templo muito conhecido aqui no Brasil. Uma réplica, né? Sim, sim. E quando a gente chegou lá, eu fiquei assim, meu Deus, a reverência, final do culto, as pessoas iam lá com toda a reverência no altar, tocar no altar para fazer sua petição. E eu vi uma situação em que um senhor
tava com um monte de papel, não sei de que aqueles papéis era, mas o Senhor pegou, espalhou assim no altar. Aí veio uma mulher que trabalha ali naquele local e chamou a atenção dele para ele recolher aqueles papéis ali e ficar de maneira organizada. As pessoas, eu vi assim uma reverência muito grande, uma organização também de que você olha assim realmente fica admirado, dá para ver como um exemplo ali. Sim, eu fiquei também maravilhada. E eu trouxe aquilo ali realmente como algo para se colocar mais aqui, porque aqui a gente já tem esse, de certa forma, esse trabalho de incentivar isso, e agora Deus cobrando mais ainda. Sim. E eu voltei sim. Eu achei assim uma organização muito grande, do uniforme, igual eu lembrei de Salomão. Sim. Uniforme, até a forma de eles atender todos, pelo que eu vi ali, tratando todos de igual modo, do que eu vi. Entendeu? Então, para concluir esse recado, irmã Thalia, e passar para o próximo tópico. E outro ponto também dessa parte de falta de reverência foi que o Senhor também estava advertindo, né, para que os pais ensinassem seus filhos a ter reverência dentro do templo. Criança que não respeita na hora do culto, fica conversando, fica andando, tem aquela desorganização ali que acaba tirando a atenção de quem está ao lado. Então, a reverência não é somente para os adultos, é para os pais começar também a trabalhar isso nas crianças. Já teve situação aqui, né, das crianças ficar querendo andar em toda hora, de 5 em 5 minutos, querer ir no banheiro, ficar falando, conversando. E aqui a gente já faz esse trabalho. A gente faz esse trabalho e Deus ainda está requerendo mais. Olha que interessante. Tomar água a cada 5 minutos não é necessário. Ir no banheiro a cada 5 minutos. E outra coisa, pais que levam brinquedos. E muitos fazem barulho ou que colocam, já vi que ia acontecer, não que pessoas congregam aqui, mas pessoas que vêm de fora, o pai e a mãe quer cultuar, mas ele não ensina o filho a cultuar, ele vai dar um celular na mão da criança, tira o volume, muitas vezes, outras vezes não, e põe a criança para ver desenho ali dentro da igreja. Eu fiquei chocada ali porque eu achei absurdo. Isso aconteceu sim aqui. Já aconteceu aqui já com pessoas que vieram, mais de uma, que vieram cultuar conosco. Então, meus irmãos, esses foram os pergaminhos que o anjo de Deus me entregou e me mostrou, e eu já compartilhei com os irmãos. E depois que terminei de ler o terceiro pergaminho, o anjo do Senhor, Gabriel, falou comigo que ele iria me acompanhar até o fim dessa experiência, ele iria até o fim comigo. E quando ele disse isso, ele tocou na minha mão direita e ele colocou uma chama de fogo. Essa chama de fogo não me causou dor, queimava, mas não me causava dor. E ele mandou que eu colocasse essa mão direita na região aqui do coração. E explicou o porquê, para que nenhuma seta do inimigo viesse tocar no meu corpo para impedir. Porque algumas experiências já aconteceu de Satanás lançar uma seta ali, tentar impedir, interromper de alguma forma. Então ele ungia minhas mãos com aquele fogo e fazia com que eu colocasse ela na região do coração para que o adversário não viesse tentar alguma coisa contra a minha vida. E é interessante, meus irmãos, porque quando a irmã Thalia falou isso aí, eu me lembrei que quando estava na experiência, ela disse que o anjo colocou algum fogo ali, colocou a mão dela, pediu para ela colocar a mão em espírito, né? No coração, porque já teve situação de Satanás querer atacar o corpo dela, por isso que sempre que tem uma experiência a gente precisa ficar intercedendo. E dessa vez ficou eu, a minha filha, a irmã Mel, a irmã Marina, o irmão Gleidson e a irmã Vanessa intercedendo, para que não houvesse ali Satanás não tentasse tocar no corpo dela. E mesmo a irmã Thalia arrebatada, teve um momento da experiência que lentamente ela levantou a mão dela, mesmo arrebatada, o espírito não estando no corpo, ela levantou a mão dela muito lentamente, e a mão parou bem na região do coração do peito e ficou com a mão ali no peito. E isso, eu acredito que foi sim, na hora que o anjo colocava isso, esse fogo, né, nas suas mãos. Pode continuar. Bom, meus irmãos, depois que o anjo do Senhor, Gabriel, falou isso comigo, fez, né, saímos daquela sala e ele foi adiante de mim e me levou para outro lugar. E nesse lugar
eu vi alguns pastores conhecidos daqui do YouTube mesmo. Vi especificamente 4 pastores daqui do YouTube e também uma mulher que foi levantada por Deus aqui no YouTube. E quando eu olhei aqueles, né, aqueles 4 homens e aquela mulher, e eu vi eles ali na minha frente, e o anjo do Senhor me disse dessa forma: este que vês foram levantados por Deus, mas caíram no laço do diabo. Uns por causa da fama e dinheiro, outros por causa da dureza do próprio coração, e outra porque quis andar na sua própria direção. E esta outra pessoa, porque quis andar na sua própria direção. Agora, Satã zomba deles, pois são como os fariseus. Acham que sabem de tudo e que são autossuficientes. Não recebem recado do Pai se foi enviado por um pequeno. São meninos na fé que pensam que conhece tudo sobre o reino de Deus. Satã está planejando corromper esses 2 pastores específicos que o Senhor me mostrou nesse momento, a qual Satanás está planejando corromper de uma maneira diferente. Aí, assim, agora eu quero comentar. Esses são 2 homens de Deus, de doutrina, certo? E que hoje não estão corrompidos, mas pelo fato de apresentarem algumas características específicas, pronto, aí Satanás vai corromper, porque tem gente que pensa que a corrupção é só deixar a vaidade entrar. Então aborde isso aí, irmã Thalia, por favor. E nesse momento, depois que citou esses 2 pastores, então o anjo do Senhor especificou um pastor que é de doutrina daqui do YouTube e falou: esse tal é um servo plaquista e rixoso. Não está agradando o Pai a forma que tem ferido a seus irmãos na fé. É como Pedro. E por isso vai se apartar da vontade de Deus para o ministério que Deus o entregou. Então, primeiro, o anjo do Senhor se referiu a 2 pastores e depois em específico para chamou esse pastor de rixoso, de servo plaquista, que tem ferido a seus irmãos na fé. Seguindo o recado que o Senhor entregou. O anjo do Senhor continua a dizer: evangelho não se trata de cada um defender o que acha, mas vós, pastores, são carnais, pois nem sequer conseguem estar unidos em um só espírito. Cada um que quer ser o melhor, disputam entre si, devorando uns aos outros. Desse modo é difícil entrar no reino de Deus, se não estiverdes unidos. Rogo-vos, pois, que sintam mesmo no Senhor. Entre vocês não há melhor e nem grande, todos estão na carne. Eles são como aqueles que crucificaram o Salvador. Assim fizeram com a que levantei. A que levantei, Deus está tratando aqui de uma mulher. Uma mulher que ele levantou. Sim. Recordando aos irmãos que esses que Deus está falando são pastores, pessoas aqui do YouTube, que são conhecidas aqui no YouTube. E o Senhor falou que tais tem feito com esta pessoa que Deus levantou, essa mulher, o que fizeram no passado com Jesus, crucificando. Continuando. São soberbos, assim como aconteceu contenda entre os pastores do meu servo Abraão e os pastores de Ló. Houve separação, e isto tem acontecido nos dias atuais. Cada um deles dizem que estão preocupados em defender o Evangelho. Mentirosos são. Estão preocupados em defender o que pensam. Se não mudarem essas práticas, irão se ver com o juiz naquele dia e serão condenados ao fogo eterno. Irmã Thalia,
A gente chega e respira fundo, né? Porque agora a gente vai falando a respeito disso. Às vezes Deus levanta, e como eu falei, a pessoa não se corrompe pela vaidade, porém se corrompe pela dureza do coração, porque Deus chama de rixoso, de plaquista, de duro de coração. E eu me recordo que esse mesmo é um que Deus levantou. E Deus até já falou conosco. É um que Deus levantou. E eu me lembro de um dia que eu estava numa oração do canal, e o Senhor me usava, me tomava na profecia para falar alguma coisa, algum recado para o povo que estava naquela oração. E no meio daquela profecia, enquanto eu entregava o recado, Deus me mostrava que tinha uma promessa bem maior para essa pessoa, porém tirou uma parte da promessa, justamente por a pessoa ser plaquista. Então, cada um que vai defender sua ideia, vai brigando pela sua ideia, e o Senhor está alertando. E tem mais coisas aí para a irmã Thalia especificar, né? Mas vamos lá, continuando. Sim, então, como a irmã Solange já citou, em específico desse pastor, né? E dessa outra pessoa, dessa mulher que Deus levantou, estão fazendo, o Senhor falou que estão fazendo com ela, o que fizeram com Jesus. E algo interessante que Deus também falou foi que, no passado, os fariseus e saduceus tinham suas diferenças de pensamento, suas ideias diferentes. Porém, na hora de prender a Jesus, eles deixaram as diferenças de lado naquele momento e se uniram para prender a Jesus. Sendo que Deus falou que nos dias de hoje, o povo dele nem entende isso. É cada um, como Deus falou, querendo ferir ao outro. E não tem essa união, entendeu? Então, é um alerta de Deus. É um alerta de Deus. Para o Senhor chegar a fazer essa comparação, realmente é pesado. É interessante que se une para derrubar alguém, mas não se une para deixar as placas de lado, porque como eu já citei aqui no canal, quantas viagens nós fizemos para ir alimentar irmãos da nossa congregação? Nenhuma. Todas as viagens que a gente faz é para ir edificar pessoas de outros ministérios. Então, eu achei bem bonito, né? Ali no Congresso em Brasília, tinha pessoas de várias denominações, e ali houve essa união. Achei interessante isso, mas eles podiam se unir da forma que os fariseus e saduceus se uniram. E como eles se unem para derrubar alguém, se unir para edificar, deixar as diferenças do lado e começar a edificar. Tá. Pode continuar. Então, o Senhor falou com essa mulher que Deus levantou, né? Que são pessoas que foram chamadas e levantadas por Deus, porém que caíram no laço do diabo. Uns caíram por conta da dureza do próprio coração, outro caiu porque passou a querer andar na sua própria direção, entendeu? Então, como eu citei no início... Essa aqui, 2 motivos, né? 2 motivos. Então, como eu citei no início, esteja no espírito para entender de quem Deus está falando. E você citou esse aqui, os 2 pontos? Sim, que a mulher que Deus levantou havia caído no laço do diabo porque passou a andar na sua própria direção. O que Deus está falando aqui não é que a pessoa se corrompeu, não é que a pessoa, né? O que Deus está falando é que a pessoa caiu no laço do diabo por conta dos 2 motivos. Um motivo, os duros de coração, plaquistas e rochosos, enfim, feriram. Se uniram para feri-la. E a segunda coisa é que ela come isso e anda na sua direção. E isso foi um motivo de cair no laço do inimigo. Sim. Então, meus irmãos, nesse momento, o Senhor fala, né? Falou de outra pessoa também. Essa pessoa que eu vou citar aqui não é pastor. Não é um pastor, mas tem um canal no YouTube também. E que não é a primeira vez que o Senhor fala a respeito desse homem. O Senhor já falou outras vezes também a respeito dessa pessoa. Inclusive, o Senhor a primeira revelação que o Senhor deu sobre essa pessoa, o Senhor me deu uma visão. Um anjo do Senhor aparecia na minha frente e me mostrava esse homem com um celular na mão. E ele entrava no canal Ministério Edificar
escutava as experiências que o Senhor nos deu, escutava e depois ia no canal dele e gravava, porém dizia que Deus havia mostrado para ele. E o Senhor falou que tinha uma má intenção por trás. E a intenção era de ganhar inscritos e fama. Então a pessoa passa um recado que foi Deus que deu. Porém a mentira é que Deus não deu para ele, deu para outra pessoa. E que a intenção dele ir lá e postar no canal dele é porque sabe que, enfim, aquela revelação vai chamar a atenção das pessoas, vai atrair inscritos para o canal dele. Então acaba que ele acaba saindo como uma pessoa usada por Deus. Porque a revelação é verdadeira, foi Deus que falou, mas Deus não deu para ele. Aí vem inscritos, fama e dinheiro, né? E dinheiro, uma coisa, um abismo vai puxando o outro. E nessa experiência o anjo do Senhor falava o nome desse homem para mim, fulano, és um enganador, inventando mentiras ao meu povo, deixe o engano. E quando Deus me mostrou esse homem em específico e falou isso, em seguida, também me mostrou um pastor aqui do YouTube também. E o Senhor mostrava eles e estavam no meio, esses 3 pastores, esses 2 pastores e esse homem. Estavam ali no meio. Peraí, vamos por parte, para não confundir. Deus está mostrando esse irmão que não é pastor, mas que tem um canal no YouTube, está chamando ele de enganador. Aí fora ele, Deus mostra 2 pastores mais do YouTube. Sim. Ok. E esses 3 estavam no meio e ao redor dele havia algumas pessoas ali que paravam para escutar. E eles abriam a boca e começavam a falar, proferindo algo a respeito do Evangelho. E quando eles abriam a boca, eu vi quando saiu um espírito em forma de uma fumaça preta saindo da boca deles e entravam nos olhos e nos ouvidos de quem parou ali ao redor para escutar. E aquelas pessoas ficavam como cegas espiritualmente e também surdas espiritualmente. E ficavam andando assim sem enxergar e sem ouvir. E o Senhor falou comigo que as pessoas que acompanham esses 3 homens estão sendo tocados pelo espírito de confusão. Quem ouve estas pessoas, entra o espírito de confusão na vida delas. Lembrando que esses 3 que a irmã Thalia está falando, tanto o irmão como os 2 pastores, os 3 são conhecidos aqui no YouTube, já não são os 3 primeiros que estava falando, os 2 primeiros com a mulher, agora já são outros 3. Outros 3. Ok. E aí Deus até fala desse aqui, que quando eu vi, testificou no meu espírito de tal forma que eu falei assim, meu Deus, isso aqui a gente vai orar pedindo a direção ao Senhor porque a gente precisa. Mas a gente vê claramente que não é Deus mais quem usa essa pessoa. Sim. Foi dentro desses 3, né, que estou falando, o Senhor mostrou, especificou um, né, que agora está corrompido, porque o propósito, o foco desse pastor é fama, dinheiro, inscritos no YouTube. Então, tenha cuidado com esses canais que você acompanha, pois muitas das vezes você tem pessoas que estão totalmente confusas espiritualmente, cegas, sem visão espiritual, porque está se alimentando de uma fonte que é podre, por isso tem te contaminado. Mas sabe por quê? Porque as pessoas veem, tipo, entre aspas, expulsando demônio, é Deus. E Satanás está fazendo um teatro que tá saindo, que não tá, mas ali é o espírito do engano atuando. Porque as pessoas acham que se estiver expulsando demônio já é Deus. Porém, a pergunta é, está expulsando demônio ou Satanás está fazendo um teatro para fazer o povo acreditar? Porque é interessante para Satanás fazer a propaganda. É interessante para Satanás fazer a propaganda de quem está corrompido, porque corrompe mais gente. Tanto é que Deus mostra aí para você um espírito de confusão que entra no povo que acompanha. Agora entra nessa parte, né? Então, meus irmãos, agora
como eu falei, alguns nomes Deus não permitiu, porém um nome específico Deus permitiu falar. E quem nos acompanhou aqui de mais tempo sabe que o nosso intuito nunca foi promover confusão, contenda, esse negócio de ficar gravando vídeo para levantar, enfim, questões que não vai servir para edificação. Nunca foi. E eu acho que é a primeira vez, né, que Deus permite para revelar o nome de uma pessoa. Segunda, a primeira foi uma pregação que Sim. Deus deu a ordem de forma clara, que era para falar, e agora numa experiência. Nessa experiência. E aí eu quero retificar. Não é que Deus está permitindo falar. Permitir uma coisa, é que Deus ordenou falar. É bem diferente, né? Aí entra aquela parte do início que eu falei. Por isso que o anjo diz, não diminuir, porque ele sabia que você ia poder querer diminuir e não querer dizer. Sim. Já antes dessa experiência, o Senhor me deu uma revelação com esse pastor. E o Senhor falava assim, que iria expor algo e que era para declarar, expor o nome da pessoa. E o Senhor alertou, avisou. E quando foi nessa experiência, quando depois que o Senhor mostrou esse pastor, né, que o intuito dele aqui no YouTube é ter fama, dinheiro, inscritos. E o outro aí agora... Sim. Sim. E o anjo do Senhor falou, proclama e declara, abre a tua boca quando voltares, falso profeta, enganador, tu és, Júlio César, falso profeta. Irei requerer de ti cada ovelha que feriste e tiraste da minha presença. Irei requerer de ti cada ovelha que feriste e tiraste da minha presença. Então o Senhor mandou declarar, proclamar que Júlio César é falso profeta e enganador, falso profeta. Lembrando que esse enganador já é outro, não é aquele que gravava as experiências, né? Não. Eu tô com todo cuidado assim, para não gerar confusão na mente de quem escuta e ser clara, acompanhando o que Deus falou. E aí tem o final aqui desse recado que eu achei interessante também. E depois que o anjo do Senhor mandou falar, né, declarar esse recado aqui, o anjo do Senhor falou, minha igreja, saiam já do meio da imundícia, vigia para não se contaminar e ser fermentado. O Todo-Poderoso não está se agradando com as contendas, divisões que está sendo feita por causa do homem. Então este é o recado de Deus para o seu povo. É interessante que Deus fala aí, né? Para um porque é plaquista e rixoso, para outro porque é duro de coração, para outra porque comeu a corda aí, né? Para outro que está querendo fama, dinheiro, inscrito, até usando ali artifícios para chamar a atenção do povo, e esse último que foi declarado o nome, e o outro enganador que tem usado as experiências dos outros para se crescer, fazer fama, se promover em cima disso. Agora entra o que seria a segunda parte, né, da experiência, que a irmã Thalia vai abordar algumas coisas específicas sobre China, vacina, doenças, Vaticano, esse tipo de coisa. Enquanto elas preparam aqui para abordar esse tópico, ver por onde vai começar, eu quero deixar claro lá, para finalizar essa parte, que quando Deus passou os recados do primeiro pergaminho para mim, eu não me sentia amada. Num dia Deus falava que eu era como o Davi, fazia o que ele mandava, do jeito que ele mandava, e de repente, Senhor, sabe, fala tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, não me sinto amada. Até ontem eu era o Davi, agora eu estou sendo, como assim, Senhor, reprovada? Mas é necessário, sim, para chegarmos no céu. E outra coisa que eu quero abordar, quando a gente ficava ali, e também a igreja vem conversar um pouco na hora do culto, isso com a porta fechada, e mesmo assim, Deus requereu. E a irmã Thalia agora entra na parte final dos recados, e em seguida eu vou abordar algo também sobre Deus falou, que Deus considerou um crescimento para a gente, e a gente ficou, mas Senhor, a gente não quer isso, porque a gente quer ficar na mamadeira, não é verdade? A gente quer ficar. Irmã Thalia novamente com a palavra. Bom, meus irmãos, para finalizar o recado do Senhor, lembrando que talvez
por que ela tá falando assim tão mecânico? Eu escrevi tudo que Deus falou com o temor de não diminuir e nem acrescentar aquilo que Deus falou, de falar literalmente somente o que Deus disse. Então, quando foi já finalizando a experiência, o anjo do Senhor me levou em espírito no Vaticano. E eu vi, né, aquele império, aquela obra, né, aquela arquitetura bonita ali. Eu vi, porém, naquela situação acontecia algo. Eu vi muitos jornais em todos os idiomas. Eu via. E quando eu pegava um no idioma de português mesmo, brasileiro aqui, eu li a notícia. Não sei, o Senhor não disse detalhadamente o que irá acontecer. Porém, no jornal era uma notícia que estava sendo proclamada para todo o mundo. Uma tragédia que havia acontecido com o Vaticano. E quando eu li aquilo, o anjo do Senhor falou comigo que irá acontecer uma tragédia no Vaticano que vai abalar, que vai interferir na parte econômica do Vaticano, na parte financeira. E é algo que vai acontecer assim que ninguém vai esperar. Não sei se antes da volta de Cristo, depois o Senhor não disse, mas é uma tragédia que vai abalar, sim, financeiramente o Vaticano. Isso o anjo do Senhor deixou claro. Algo que vai acontecer, que vai ser dito para todo o mundo. Vai sair em todos os jornais, que vai abalar financeiramente o Vaticano. É como se fosse, Deus não disse isso, mas é como se fosse um escândalo. Sim. Porque dependendo do tipo do escândalo, abala financeiramente. Vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver. Depois que o Senhor me mostrou isso, o meu espírito saía dali junto com o anjo de Deus e eu era levada para outro lugar. E nesse lugar eu via homens chineses e estavam ali sentados ali ao redor de uma mesa. E eu vi assim a bandeira da China ali neles, perto deles, e tinham muitos papéis espalhados na mesa. Muitos papéis estavam ali naquela mesa. E o anjo do Senhor, Gabriel, falou comigo que a China considera os outros habitantes de outros países como ratos de laboratório. Para fazer os experimentos? Sim, para fazer experimentos dele. E eu via eles conversando entre si, fazendo muitos planos para dominar o mundo. E o anjo de Deus falou comigo que a China, o objetivo final dela é dominar todos os países, exercer controle, poder, domínio sobre todos os países. E que a vacina foi, inclusive, uma estratégia de obter o controle sobre os países ali. E o anjo de Deus falou comigo que eles já estão planejando, fazendo já projetos para a próxima doença. Também o objetivo que o anjo do Senhor falou é tanto essa doença que surgiu agora, como a próxima, que a China já está planejando, projetando, com o objetivo de exercer ali controle e domínio sobre todos os países, não somente o Brasil, mas todos. Bom, sobre a primeira doença, né, o coronavírus, Covid. Deus já falou em outra experiência, então a gente já sabe que vem dali. Quem está falando aqui não é nada de pesquisa nem de suposição, é o que Deus falou. Sim. Certo? Deixa eu baixar aqui o fundo musical.
E agora Deus falou que eles estão projetando a próxima doença. Mas Deus falou se essa próxima doença já está em vigor, já foi lançada, se não foi, se já está atuando, se não está, bracando alguma coisa assim, ou não? Não, não. Eles só estavam ali começando a projetar. Ainda não infiltraram, né, na raça humana. Você, irmã Thalia, saberia dizer se seria pior, se não seria pior do que essa, como seria o meio de propagação ou não? Ou Deus não falou isso? Não, Deus não detalhou essa parte. Só falou que seria uma próxima doença que Sim. eles estavam projetando. Sim, que vai ser essa doença, né? Vai ser como o anjo de Deus falou, que a China considera os outros inferiores, né? Como um rato de laboratório para experimentar os projetos, as doenças, os planos dele. Por isso que essa doença, essa enfermidade foi propagada. Então, eles matam 2 coelhos com a cajadada só. Além deles fazer o experimento com a doença, eles já manipulam a população, o povo, de um modo geral, as nações, no sentido de tentar alcançar o objetivo deles, que é dominar o mundo. É uma sede muito grande. Vou dizer até de uma obsessão. Para exercer o poder ali, ter domínio ali sobre todos os países. Lembrando que nós não estamos dizendo que ela vai conseguir ou não. Estamos dizendo que eles têm essa sede e que eles fazem vários planos em todas as áreas para tentar conseguir. É interessante isso aí, muito interessante. Irmã Thalia, já que encerrou essa parte, vamos tecer alguns comentários antes de finalizar. Sobre aquela parte que o senhor fala que a igreja precisa atingir um nível espiritual a mais. Essa parte foi específico para a nossa igreja, mas o que tem pessoas que admiram, essa